Fala galera, na sequência de vídeos de hoje a gente vai começar um assunto completamente novo. A gente vai falar sobre a análise combinatória. E a análise combinatória é o seguinte, a gente sabe que a matemática está ligada diretamente com a contagem. A gente conta os dias do mês, a gente conta os anos, só que tem algumas coisas que são um pouquinho mais complicadas da gente contar. Vamos supor, se a gente quer saber quantas placas de carro são possíveis serem confeccionadas. Ou então, se a gente quer contar quantas partidas são necessárias para a gente fazer um campeonato de 4 times, os times jogando todo mundo contra todo mundo. Ou então, quantos jogos são possíveis na Mega Sena. Para essas coisas que são mais difíceis de contar, é aí que entra justamente a análise combinatória. A análise combinatória, ela estuda várias técnicas, vários métodos de contagem que facilitam para a gente nessa hora, beleza? Só que antes da gente falar das técnicas em si, a gente vai falar de uma nova operação que vai aparecer muito nesse estudo da análise combinatória, que é o fatorial, beleza? O fatorial é o seguinte, gente. O fatorial de um número, vamos supor que seja um número n qualquer. Quando eu falo que eu estou calculando o fatorial desse número, eu multiplico esse número por todos os números abaixo dele em sequência até o 1. Então eu vou decrescendo, eu pego todos os naturais do número para baixo até o 1 e eu faço a multiplicação de todos esses números. Calculada essa multiplicação, a gente calculou o fatorial desse número, beleza? Fica mais fácil a gente entender isso com um exemplo. Vamos supor 4 fatorial. Então vai ser a multiplicação do 4 vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24 mesmo, beleza? Então, isso é calcular o fatorial de um número, beleza? Aqui, pessoal, é importante a gente falar que essa operação ela está diretamente ligada a números naturais. A gente não vai falar em momento nenhum de fatorial de um número negativo, a gente não vai falar de fatorial de um número quebrado, é sempre números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim em diante. Os números que a gente usa justamente para contar, beleza? Só que é importante a gente mencionar dois fatoriais aqui. O 1 fatorial é mais simples. 1 fatorial, eu pego do 1 para baixo, só que no 1 acaba mesmo, então 1 fatorial é 1. E, por definição, a gente tem que 0 fatorial também é igual a 1, beleza? Então, com isso, a gente consegue já fazer umas continhas e daqui a pouco, nos próximos vídeos, a gente vai começar a aplicar essas coisas, beleza? Só para a gente deixar bem completo esse estudo, eu queria mostrar para vocês como que um fatorial aplicaria numa expressão numérica. Como é que a gente resolveria um fatorial quando tem outras contas junto com ele. E na maioria dos casos, a gente não tem como simplificar, vamos dizer assim. Eu não posso falar para vocês, por exemplo, que 2 fatorial mais 3 fatorial é 5 fatorial. Isso está errado, tá, gente? Quando eu tenho a soma de 2 fatoriais ou a subtração de 2 fatoriais, o que eu tenho que obrigatoriamente fazer é calcular os 2 fatoriais separados, tá, gente? Então, 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Sabendo o resultado dos fatoriais, como aqui está pedindo para somar, eu vou somar os dois resultados, 2 mais 6, igual a 8. E a mesma coisa acontece na multiplicação. Na multiplicação não tem como a gente simplificar também. 3 fatorial vezes 2 fatorial não é 6 fatorial. A gente vai ter que fazer as duas contas separadas e multiplicar no fim. Eu sei que 3 fatorial é 6 pela outra conta, 2 fatorial é 2, então eu tenho que 6 vezes 2 é 12. Só que existe uma exceção para isso. Essa exceção está na divisão. Quando a gente tem uma divisão de fatoriais, tem como sim a gente simplificar para a conta ficar mais fácil.
E para a gente entender o que está acontecendo, a gente tem que visualizar que a gente consegue diminuir um fatorial para um fatorial mais baixo. Vamos dizer assim, ó. Vamos supor que eu tenho 5 fatorial. A gente já aprendeu que 5 fatorial é o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas, pessoal, presta atenção nessa parte aqui, ó. Esquece o 5. O que apareceu aqui, ó? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui não é 4 fatorial? Então, eu poderia simplesmente escrever o 5 fatorial como sendo 5 vezes 4 fatorial. Isso aqui não é 20 fatorial, tá, gente? O fatorial teria que ser resolvido separadamente. Lembrem disso, beleza? Mas então, ó, o 5 fatorial virou 5 vezes 4 fatorial. Só mais um exemplo. Esquece o 5 e o 4. O que apareceu aqui no mesmo fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial. Então, eu poderia escrever 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Beleza? Para que raios a gente faria isso? Observe essa divisão entre 2 fatoriais, gente. Esse 5 fatorial, se eu diminuir ele, lembrando, eu só consigo diminuir, eu posso diminuir ele de forma que apareça justamente o 3 fatorial aqui. 5 fatorial, a gente viu em cima que é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Embaixo a gente já tem um 3 fatorial, gente. Tá tudo multiplicando aqui, então 3 fatorial com 3 fatorial pode ser cortado. Sobra 5 vezes 4, 20. Então, pessoal, a gente vai usar bastante isso em problemas de análise combinatória para simplificar nossa conta. A gente não precisa, quando for divisão, claro, a gente não precisa calcular todo o 5 fatorial, todo o 3 fatorial para dividir. A gente pode simplificar, a gente pode pegar um fatorial grande e ir diminuindo ele até ele chegar no outro fatorial, para a gente poder cortar os dois e facilitar nossa conta. Beleza? Com isso, a gente termina o nosso primeiro vídeo. Até a próxima, galera!